E aí, turma, tudo bem com vocês? Bom demais? Seja muito bem-vindo ao podcast IadaCast, o seu podcast sobre STEAM Education. Se você ainda não sabe o que é STEAM Education é uma sigla que significa Ciências da Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática. Basicamente é uma abordagem para você usar esses 5 pilares como ponto de acesso para desenvolver projetos desafiadores com os seus alunos aí. E a gente está aqui para trocar uma ideia um pouco mais sobre como usar STEAM Education numa educação transformadora. E hoje a gente vai conversar sobre um assunto muito interessante que causa algumas confusões nas pessoas. É sobre programação. Então hoje a gente vai trocar uma ideia aqui sobre o porquê as crianças devem aprender programação. Então seja muito bem-vindo a esse podcast. Eu sou o Jerônimo. Eu sou a Aninha. Eu sou a Elvinha. E eu sou a Tamine e adoro balé. Então primeiro, pessoal, vamos lá. E a primeira pergunta que eu vou soltar aqui pra gente começar esse bate-papo é: o que é programação? O que é programação? A gente pode falar que programação é desde uma coisa bem simples, como, por exemplo, você acordar e fazer o seu café da manhã, até programar, por exemplo, uma inteligência artificial. Eu acho que a programação é você executar passos para você realizar uma tarefa. Então, são passos, são steps, passos mesmo, né? Para você executar uma determinada tarefa. Isso é uma programação. Então, a gente pode programar, por exemplo, se programar para escovar os dentes. Então, a gente vai lá, como é que você, Aninha, escova os dentes? Bom, para escovar os dentes, eu preciso ter um planejamento, pelo menos, para comprar uma pasta e uma escova, já começa por aí. E aí, depois, eu vou até o banheiro, pego a minha escova, molho a escova, coloco pasta, molho a escova de novo, e aí depois eu coloco ela na boca, eu vou fazendo movimentos circulares desde os dentes lá de trás, aí vai passando pela frente, enfim. Já virou uma atividade que eu não preciso pensar muito, e agora que eu tive que pensar foi muitas coisas na minha cabeça. Foi executar muitas tarefas. Você executa o movimento circular no horário? Do horário. Lá também, não tive que pensar. No sentido horário, eu começo pelos dentes da esquerda do fundo, aí eu vou passando. Aí eu enxago umas 4 vezes quando eu termino. E escovo a língua e o céu da boca também antes de enxaguar, depois eu enxago umas 4 vezes e aí eu fico olhando meus dentes no espelho pra ver se tá limpinho. Pois isso é uma programação que a gente faz também. E a Aninha descreveu ela de um jeito mais alto nível, né? A gente poderia falar que, para escovar os dentes, eu preciso pegar a escova, eu vou abrir a pasta antes de pegar a escova, pego a pasta, pego a escova, passo uma quantidade de 2 ml de pasta na escova, molho, abro a torneira, deixo ela aberta por tantos segundos, coloco a escova por tanto tempo lá. Isso é um tipo de atividade que a gente faz meio que automático, que a gente aprende, mas a gente conseguiria programar, por exemplo, um robô para executar ela também, porque ela tem passos e tem o início e tem o final dessa atividade. Isso seria um exemplo de uma programação. Será que quando os nossos pais estavam ensinando a gente a escovar os dentes, por exemplo, eles estavam programando a gente para isso? É verdade, acho que quando escuta a palavra programação, né, ou as pessoas pensam que é a programação de um evento, ou é uma coisa muito de computadoras. Então, pelo que vocês falaram aí, não precisa ser necessariamente uma coisa de computador. Eu acho que até pra gente se organizar no nosso dia a dia, a gente faz algumas programações e alguns planejamentos, né? Então, não necessariamente essa coisa de computador. E por que vocês acham que é importante esse conceito de programação? A gente conseguir se aprofundar um pouco melhor nesse conceito, um pouco mais, né? E transformar isso num conteúdo didático, ou num conteúdo escolar, ou num conteúdo que deva ser ensinado, né? Porque, como foi levantado o questionamento, nossos pais eventualmente nos programam e a gente se programa sem necessariamente tomar ciência do conceito de programação, e as coisas têm funcionado bem, né? Eu acho que as crianças conseguem aprender a escovar os dentes sem necessariamente ter ali uma ciência, né, do que é mesmo a programação para que ele consiga realizar aquela tarefa.
qual a importância que vocês acham? Que é importante mesmo você levar isso como conteúdo para a escola ou levar isso como conteúdo para as crianças, que elas precisam ter ciência do que é programação e estender isso para outros contextos? Eu acho que sim. A gente já chegou a comentar aqui em alguns podcasts, né, anteriores, mas a gente sabe que o mundo está mudando e a gente está inserido nesse mundo cada vez mais. Então a gente está tendo acesso a essas mudanças e essas novas tecnologias que estão tendo no mundo cada vez mais. E eu acho que a gente tornar a programação, por exemplo, um conteúdo escolar, ensinar programação, um conteúdo escolar, a gente inserir as crianças nesse mundo e tornar elas conscientes, assim, né? Para elas terem uma interação com essas coisas, com essas tecnologias, de uma maneira consciente. A gente falou assim, fomos programados e a gente não tem ciência disso, né? Mas eu acho que a gente levar isso para as crianças, ensinar isso na escola, é tornar eles, né, fazer o uso dessas tecnologias de uma maneira consistente, tornar eles protagonistas, né, eles terem o discernimento para entender o que eles estão mexendo ali e como que aquilo está funcionando, e não simplesmente, nossa, que legal, um celular, e é isso. Não preciso saber o que está acontecendo ali, o que é a internet, eu só sei que isso está ao meu redor, sabe? Eu acho que a gente ensinar, né, levar essa tecnologia dessa maneira para as crianças é torná-los atuantes nesse meio também, e não só receptores de tudo que está acontecendo. Eu acho que falar no conceito de programação assim, a gente, e para as crianças também, leva muito no desenvolvimento da lógica delas também. Porque elas vão começar a ter o pensamento lógico, ver do porquê as coisas funcionam de um jeito, e se elas colocarem uma coisa na frente da outra, não vai funcionar da forma que elas queriam. Por exemplo, quando a gente fala de programação, a gente já imagina um monte de linha, uma debaixo da outra, e... Aquela tela do Matrix, né? Um monte de númerozinhos descendo. E quem não sabe o que está acontecendo ali, acha que são vários textos muito complexos, assim, que, meu Deus do céu, como uma pessoa consegue escrever tudo isso? E, a grosso modo, o que a gente está colocando lá é uma receitinha de bolo, né? Assim, porque a gente está colocando ali mais nada do que o passo a passo do que aquele programa deve fazer, o passo a passo do que como é escovar os dentes, o passo a passo de tudo. Então, eu acho que quando a gente fala de programação, a gente pode desligar ela do negócio de só computadores. A gente pode pensar em lógica, simplesmente em lógica. Por exemplo, porque eu resolver um problema de matemática de um jeito é muito mais fácil do que eu resolver de outro jeito. Tem N formas de resolver, mas tem um jeito mais complexo, tem um jeito mais fácil. Porque se eu for fazer a minha casa, eu tenho que começar a construir ela do solo do que do teto, de baixo para cima do que de cima para baixo. Conceito de lógica. Então, eu acho que trabalhar a programação em si não é só mexer com computador ou tecnologia ou tal, mas sim trabalhar muito mais a cabeça das crianças, o pensamento lógico delas, de como resolver problemas, de como agir em certas situações também, porque às vezes, se você pensar, a lógica ajuda até numa conversa com uma pessoa. Às vezes você vê que uma pessoa está exaltada e você vai conversar com ela, você não vai conversar exaltado com ela também para explodir uma bomba assim, né? Você vai tentar ir acalmar a pessoa, saber mais da pessoa, o que está acontecendo. Então eu acho que esse negócio de programação mexe muito com a lógica das crianças. Não só das crianças, né? Mas é um conceito, um outro jeito de pensar assim que ajuda bastante. Eu acho que a programação, ela ajuda a gente a pensar em passos, né? Eu quero, por exemplo, quando a gente programa um robô, que ele tem que chegar em determinado lugar. Eu quero que ele chegue lá. Mas para ele chegar lá, o que ele vai precisar fazer para chegar até lá, né? Então a gente vai ter que pensar, ele vai ter que andar tantos passos para a esquerda, depois ele vai ter que virar para a direita e vai ter que andar mais tantos passos. Depois vai ter que virar para a esquerda de novo para andar mais tantos passos para chegar em algum lugar. Ou, por exemplo, quando a gente indica o caminho para alguém, né? Uma programação também. Você tem que ir até tal rua, vira para a esquerda, depois vai até outra rua, vira para a direita. É uma programação também. Então, é você pensar no passo a passo para você chegar e concluir alguma tarefa ou executar alguma coisa. Então, quando a gente pensa em programação, a gente ajuda a
a diminuir o problema em problemas menores e resolver esses problemas menores, porque às vezes o problema é tão grande que você não consegue pensar nele todo, né? Então se você resolver, então eu preciso chegar em determinado ponto. Então, aí para chegar até tal ponto, eu preciso fazer isso, né? Então, você começa a quebrar os problemas grandes em problemas menores. Esse é um outro ponto que a programação traz também, né? Legal, vocês citaram aí o desenvolvimento da lógica, o desenvolvimento, né, dessa sua capacidade de conseguir enxergar os passo a passo quando você pensa em programação, para eventualmente ajudar na solução de problemas. Quais outras habilidades vocês acham que a programação ajuda a desenvolver? Eu acho que pensando para a vida, né, para o futuro, é muito difícil a gente ver hoje uma profissão que não utilize algum computador para alguma coisa, né? Eu acho que esse contato não só com a programação, né, mas um contato com o computador, com a tecnologia logo cedo, vai fazer parte do mundo, né? Se você vê hoje, todas as profissões usam o computador para alguma coisa, seja para cadastrar cliente, seja para você acessar uma lista de alguma coisa de informação, e toda a parte de marketing está indo toda para a internet também, para a tecnologia, para o computador. Então, quanto antes eles tiverem noção, ciência do computador, de como funciona, de como lidar com essas coisas, mais fácil vai ser para eles no futuro dentro da profissão que eles escolherem. Não importa se vai ser alguma coisa em tecnologia ou se vai ser alguma coisa em, sei lá, veterinária ou alguma outra coisa assim, né? Porque a gente já vê na medicina até, né? Existem robôs mecânicos que facilitam os médicos a conseguir operar, por exemplo, sem precisar abrir a pessoa por inteiro, né? Então são alguns bracinhos mecânicos que entram, né, num furinho pequenininho ali, num rasguinho pequenininho, né, na pessoa, para conseguir fazer uma cirurgia, né? Então são habilidades finas, né, que se a gente desenvolver isso logo cedo, tem seus benefícios ali. Eu acho que a gente pode pensar também que existem algumas habilidades socioemocionais que as crianças conseguem desenvolver, por exemplo, com uma programação, né? Toda essa parte de você trabalhar suas frustrações, de você aprender com os erros, fazer tentativa, ver como que a ciência funciona, em um programa a gente faz isso automaticamente, né? A gente consegue fazer isso digamos assim, eu num computador fazendo uma programação, eu consigo perceber um erro, identificar esse erro, tentar corrigir, como que eu corrijo esse erro, né? A gente chama isso de debugar. Ter paciência, né? Ter paciência, sabe? Assim, isso são coisas, eu acho que são muito importantes, que a gente consegue desenvolver, e eu acho que a gente consegue pensar também numa coisa mais global, assim, né? Você entender um trabalho em equipe, um trabalho em grupo, e pensar numa coisa mais global, assim. Às vezes esse negócio de você ter um problema maior e separar ele em pequenos problemas, eu consigo fazer uma parte, eu passo, tipo assim, né? Tamires, você me ajuda aqui, você faz essa outra parte, Gera, você consegue fazer essa outra parte, vamos juntar tudo no final. Nossa, não tá dando certo. Por quê? Porque os nossos programas não estão conversando. Então, como que a gente conserta isso? Ou então até mesmo num sentido global de, cara, o que eu tô desenvolvendo aqui pode juntar com o que o cara tá desenvolvendo lá no Japão, e eu consigo programar muito bem, mas para eu programar muito bem, será que eu tenho que fazer um computador inteiro? Como que tá sendo isso num nível global, assim? Eu acho que a gente começa a pensar que eu sozinho não consigo fazer muita coisa, mas eu junto com outras pessoas, eu junto com coisas que outras pessoas estão desenvolvendo, vai mais longe, sabe? Então eu acho que a gente levar isso pra escola é muito legal e sei lá, desenvolver habilidades diferentes em momentos diferentes, com crianças diferentes, e tudo junto fica num contexto maior, sabe? Assim, o meu programa de hoje, o meu jogo de hoje pode juntar com o do Elvis de amanhã e a gente faz um jogo muito melhor. É uma coisa menos forçada do que vai ter que fazer um trabalho em grupo. Beleza, vai eu, a Tamine, o Jerônimo e o Elvis fazer um trabalho, então vamos separar. A Tamine faz a capa, o Gera faz o índice, eu faço a introdução e o Elvis faz o resto. E aí na hora da apresentação, a gente põe a Tamine que vai pôr os nomes, porque ela que fez a capa, e é isso aí, a Tamine apresenta então.
Eu acho que fica fazendo mais sentido, né? Esse lance de colaboração com a programação é muito louco, né? Inclusive tem o lance do pair programming aí, que é a mesma coisa quando você está debruçado em cima de um texto, né? E às vezes você está debruçado em cima daquele seu programa, ou daquele seu código, daquele seu texto, e você não vê coisas simples que outra pessoa, quando olha para aquilo, vê. Né? E é muito legal, assim, eu acho que é interessante a programação ter detalhes, ela é muito cheia de detalhes, né? Sempre vai ser muito cheia de detalhes, como alguém falou, às vezes você colocou uma coisa antes de outra, é só uma pequena ordem que você inverteu que deu tudo errado, né? Então, isso é bom que seja cheio de detalhes assim, porque justamente te abre possibilidades para colaborar mais, chamar mais pessoas, e você perceber com mais força que sozinho você não vai para lugar nenhum, ou pelo menos você vai para lugares mais limitados. Assim. Uma coisa que eu acho legal da programação, que você aprende, quando você está fazendo uma programação mais avançada assim, é o tal da organização. Porque ser organizado numa programação é essencial. Imagina você que se você foi lá e escreveu 1.500 linhas de código, assim, todas uma debaixo da outra, assim, ó. E na programação tem todos os abre parênteses, ponto e vírgula, fecha parênteses, não sei o quê. Se você for procurar um erro num programa desse, você vai ficar ali infinitamente. Agora, se você faz bonitinho, abre o parênteses num lugarzinho, organiza tudo certinho, as funções bonitinho, ia ficar muito melhor. E eu acho que esse negócio de organização serve pra qualquer coisa. Mesmo se você estivesse escrevendo um livro, né? Imagina você quer escrever um livro com um texto corrido, assim, sem parágrafo, sem título, sem divisão de capítulos. Sem nada. Você ia ficar perdido. Até arrumar o quarto. Pensa assim, ó, nossa, vou ter que arrumar meu quarto. Todo mundo reclama de arrumar o quarto. Imagina se você organizasse sempre. Se fosse, não, ia estar tudo certo, nem precisa arrumar, só trocar a cama. Essa coisa do compartilhamento é muito legal que na programação mesmo, né, existe a comunidade de software livre, né, onde todo mundo compartilha os seus códigos e cada um vai adicionando uma coisinha a mais, tanto que hoje, por exemplo, a gente tem o Linux, que é todo um sistema operacional que é desenvolvido por uma comunidade inteira, onde cada um vai dando os seus pitacos, cada um vai criando as suas widgets diferentes, seus programas diferentes e vai melhorando coisas, e tem os drives específicos, né, e aí cada um desenvolve um drive, um que usa melhor o clock do processador, e tudo isso sempre visando a melhoria, né? E ninguém tá ali disputando nada, né? Tá sempre querendo melhorar e disponibilizar coisas melhores para a comunidade em si. Eu acho que esse clima de comunidade vem desde do pessoal super master ultra de programação que faz software livre até o que a gente traz aqui para as crianças, né? Porque geralmente em sala de aula também, quando a gente dá aula e a gente fala, um aluno vê, mas olha o dele, ficou mais legal que o meu, ou olha o meu, né? O seu, você poderia fazer de tal jeito. Então a gente já começa a trabalhar essa parte da comunidade, de compartilhamento e de um pouquinho do que eu sei com um pouquinho que ela sabe, a gente consegue saber um pouquinho mais, né? Então é bem legal. E acaba trabalhando a parte de não ser egoísta, né, também. Que isso é muito importante, porque hoje em dia, no social, não só na programação, assim, mas na vida de cada um, todo mundo convive com muita gente egoísta, né? Com muita gente que sabe daquilo, mas quer saber só pra ela, não quer passar pra frente, ou não quer dar a opinião dela, ou quando vai opinar, simplesmente critica, acaba não ajudando, né? Acaba só mais criticando ou atrapalhando a pessoa. Isso é muito legal, uma coisa que acontece geralmente nas nossas aulas, assim, falando mais da gente que da IADA, é quando os alunos vão ver os projetos dos outros, e aí, sem querer, assim, eles acabam dando aquele palpitezinho, nossa, mas talvez se você fizesse assim ficaria melhor, nossa, mas o meu não ficou tão legal, aconteceu, e eles acabam conversando e eles nem percebem que eles estão trabalhando a sociabilidade deles, assim por dizer, ser pessoas mais sociáveis, mais abertas a críticas e mais abertas a serem críticos também. Isso é muito importante para uma pessoa hoje em dia também. Acho que tem esse lance aí do poder que você saber programar te dá, né? É um superpoder, assim, porque você consegue se expressar
melhor através da programação, assim, quando você tem domínio sobre isso. Pode ser divertido. Pode ser divertido porque ele realmente pode dar vida à imaginação dele, assim. Então, se ele... imaginei, sei lá, um sistema que faz isso, isso e isso, quando eu coloco um dado, sai outra coisa. Ele vai lá e faz. Imaginei um jogo, por exemplo, que faz isso, 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 isso. Ele vai lá e faz. Então, quando você tem um domínio aí de programação, acho que te dá muita liberdade a dar vida às suas ideias. Eu acho que isso é uma das vantagens muito grandes, assim, que você tem quando tem um domínio, assim, de programação, né? E outra coisa que eu queria citar também é o desenvolvimento de uma persistência, de uma resiliência quando você está envolvido com programação. Porque programação é uma coisa que você não vai conseguir fazer de primeira, assim, definitivamente, né? Na escola, muitas vezes, muitos alunos conseguem resolver os problemas de primeira vez. Sei lá, professor, se eu expliquei um conteúdo para você e você entendeu de primeira, possivelmente existe uma grande possibilidade de você conseguir responder uma prova e acertar todas as questões daquela prova de primeira, assim, sem ter um contato com frustração. E a programação não tem como, você vai ter contato com frustração. A gente tava falando que você vai ter vontade de jogar o computador na parede, falar esse código não funciona, e você vai ter que voltar e testar de novo, testar outra coisa e fazer de novo na sua jornada aí para se desenvolver nesses conteúdos. Você vai precisar passar por momentos difíceis e isso acho que ajuda muito a desenvolver essa habilidade de resiliência, que é tão importante, né? Que às vezes hoje num mundo muito fluido, a gente acaba deixando de lado, não tendo tanto contato com isso. Tem uma frase que eu já ouvi bastante, assim, que a programação é um novo inglês. As pessoas falam bastante, assim, sobre a ideia que a programação tá surgindo aí como uma necessidade tanto quanto o inglês. Hoje, na vida das pessoas, a programação daqui a alguns anos, ou se calhar já né, uma necessidade parecida. Como que vocês entendem essa frase? Por que faz sentido, não faz sentido? Ou se faz sentido, em qual é o sentido de fazer sentido essa frase? Por que a programação é um novo inglês ou não tem nada a ver? Vocês, do ponto de vista, a programação pode ser uma coisa coadjuvante sendo pessoas? Eu acho que as pessoas falam muito essa frase porque o porquê que o inglês é extremamente importante pra gente atualmente, né? É uma língua que é tida como a língua universal, ou seja, né, é uma língua necessária para que todas as pessoas falem e que, teoricamente, todas as pessoas conseguiriam se comunicar, todas as pessoas do mundo, globalmente, conseguiriam se comunicar através dela. Então, independente se você está num país diferente ou se você está na internet, sei lá, tentando conversar com alguém de outro país, entende-se que o inglês é o caminho para você conseguir se comunicar. E eu acho que no momento que isso passou a ser verdade, todas as escolas, não sei se todas as escolas do mundo efetivamente fazem isso, mas o inglês foi inserido no currículo da maior parte dos países. Enfim, é estimulado que as pessoas aprendam a falar inglês. E eu acho que a programação, ela é tão importante quanto, ou até mais importante, né, do que o inglês, porque nós estamos inseridos, como eu disse logo no começo, assim, a gente está inserido no mundo tecnológico muito fortemente, e eu acho que a gente tem que ser uma pessoa com posicionamento, tem que ser uma pessoa atuante nesse mundo e não só receptora. E eu acho que você aprender programação, de certa forma, é uma ferramenta que vai te ajudar a ser atuante no mundo. E você pode aprender o inglês pela programação, mas talvez você não consiga aprender a programação num curso de inglês, mas eu acho que a gente consegue aprender inglês pela programação. Você ensinar programação é até mais importante do que você ensinar inglês hoje na escola, porque talvez o conhecimento da língua inglesa pode vir junto com isso, sabe? Eu sou o tipo de pessoa que aprendeu inglês assistindo série, filme, ouvindo música e jogando videogame às vezes, sabe? Tipo, quando você ia apertando o botão e ia passando as frases, você não entendia o que tava falando, mas aí conforme as ações que você ia tendo no videogame, aquilo talvez fosse fazendo sentido, né? Você ia associando as palavras. E é meio que assim como a gente aprende a língua, nossa língua nativa, né? E eu acho que talvez a gente consiga fazer esse outro caminho, sabe? Aprender o inglês
programando ou aprendendo programação. Você está sugerindo que as escolas tirem o inglês do currículo e coloquem aulas de programação? Não estou sugerindo que ninguém tire o inglês do currículo, mas eu estou sugerindo que as pessoas insiram muito fortemente programação. Porque eu acho que se se eles não entendem que é mais importante, é tão essencial quanto. Como a gente citou na rodada anterior de perguntas aí, tem muitas habilidades que você desenvolve com a programação, que não é só você sentar no computador e fazer um código, sabe? Então, eu acho que para você como pessoa, para você como uma pessoa atuante no mundo, a programação é essencial, é fundamental. Eu acho que ele pode ser comparado sim com o inglês, por conta de, eu já falei, né, várias profissões precisam de coisas tecnológicas, né? Todo mundo precisa sim. É muito mais comum, por exemplo, se alguém, se você pedir indicação, eu queria uma indicação de alguma, sei lá, de um dentista, né? Se esse dentista tiver um site, é mais fácil ele ser encontrado, por exemplo, sabe? É mais fácil todo mundo ver o trabalho dele, é mais fácil ele expor as coisas que ele faz, com que ele trabalha, com que ele não trabalha, e expor o seu trabalho mesmo, ele ser mais visível. Mesmo as profissões que não estão diretamente relacionadas com tecnologia, com programação, se o dentista souber um pouquinho de programação, ele consegue ele mesmo criar o próprio site dele e expor tudo aquilo que ele precisa, sem precisar ficar dependendo de uma terceira pessoa que aí no fim não vai fazer aquilo que ele queria, ou vai fazer de um jeito que não era bem o que ele queria, ou vai cobrar um preço exorbitante para ele só para fazer um negócio que ele poderia fazer. Então, eu acho que é muito legal, é muito importante, porque toda profissão, não consigo pensar em alguma profissão que não utilize, que não se beneficiaria de usar alguma coisa tecnológica, de algum computador, de algum software, de alguma informação. E pode ser que, de repente, mesmo que essa pessoa não vá desenvolver de fato o sistema que ela vai precisar ou o site que ela vai querer, quando ela for conversar com alguém que vai desenvolver isso para ela vai ter um pouco mais de segurança. Ela não vai precisar, por exemplo, eu não entendo nada de carro. Aí, quando eu vou em algum mecânico, eu fico morrendo de medo que a pessoa me engane, que ela me... Mas é um assunto que eu deveria aprender, sabe? Então, eu acho que a computação, a programação vai ajudar muito se a pessoa souber também, sabe? Como o inglês, quando você sabe o inglês, se você quiser acessar qualquer conteúdo, você consegue acessar porque tá na internet também, né? Vocês citaram aí a importância, né, de programação e tal. Pela tendência, como as coisas estão evoluindo e como a tecnologia está ficando cada vez mais presente na vida das pessoas, vocês acreditam, né? A Tamina citou que não consegue pensar em uma profissão que não se beneficiaria com o uso da programação ou tecnologia de uma forma geral. Vocês conseguem imaginar ou vocês acham que vai chegar um determinado momento em que vai ser necessário você saber programação para conseguir viver socialmente, que nem talvez sendo necessário você saber inglês para ter uma profissão relevante hoje, assim, no mercado, né? Você acha que vai ser necessário essa programação? Você acha que vai chegar algum momento em que as pessoas não vão conseguir ter uma posição relevante no mercado sem saber programação? Ou só ajuda, mas não é necessário? Você vai conseguir sobreviver sempre? Eu acho que vai, né? Porque o nosso mundo não para de se desenvolver tecnologicamente, né? E hoje o mínimo que você faz de programação sem perceber é colocar o seu celular para despertar. Então você já programa isso no dia a dia. Então, se você não sabe pôr o seu celular para despertar, você não acorda para ir trabalhar. Então, mas eu acredito que sim, eu acredito que tem muita profissão surgindo aí. Já tá no mercado, mas com certeza vão expandir mais. Os data science, a galera que mexe com machine learning, essas coisas, que são coisas atuais, assim, que vão dominar o mercado aí mais para frente. E a gente já percebe que quem sabe programar, quem sabe lidar com tecnologia, sai na frente. Igual, quantas fábricas aí substituíram várias pessoas por um robô, 2 robôs. E se você sabe mexer nesses robôs, sabe programar eles, sabe como eles funcionam, você, entre aspas, já sai na frente do pessoal que não sabe. Então, com a evolução tecnológica que a gente está passando aí muito rápida sempre, vai ser uma necessidade.
Vai ser uma necessidade de saber a programação básica, assim. Fazer qualquer tipo de coisa, fazer uma calculadora, sei lá. É básico, porque não tem como a gente retroceder mais. Não tem como a gente... beleza, vamos parar de usar a máquina agora, vamos voltar todo mundo, colocar a mão na massa, sei lá. Um exemplo esdrúxulo aqui, sei lá. Vamos parar de usar as máquinas nas lavouras, assim, ou na agricultura, e vamos todo mundo contratar pessoas para ir lá e fazer a colheita, fazer o plantio, fazer não sei o quê. Não tem como a gente ir para trás mais. A gente só vai desenvolver mais coisas. Então, acredito que vai virar necessidade extrema, assim, daqui a uns 10 anos, assim, no máximo, sei lá. Eu acho que não vai precisar, por exemplo, o pessoal saber programar assembly, sabe? Eu acho que as linguagens de programação, elas estão evoluindo também. Elas estão evoluindo para dar cada vez mais acessibilidade para mais pessoas conseguirem fazer. Hoje, para você ter um site, você não precisa saber HTML. Você consegue, por exemplo, o Wix, ir lá no Wix e montar um site que fica super bonito, super legal, super funcional com tudo aquilo que você quer, sabe? Eu acho que é importante, é legal você saber qual é a essência de tudo aquilo. Isso te ajuda a entender o porquê de quando alguma coisa dá um erro ou dá algum problema, sabe? Por exemplo, eu não preciso entender de mecânica para dirigir um carro, sabe? Mas se eu souber um pouquinho de mecânica, quando der algum problema no meu carro, eu consigo resolver ou eu consigo conversar com alguém para como resolver. Eu acho que a gente não vai precisar saber a fundo, de toda a estrutura do computador, ou tipo, estudar desde lá do começo, que eram os relés, as lâmpadas, cartão perfurado, não vai precisar saber disso, sabe? É legal saber porque a história, como começou, para conseguir sobreviver nesse mundo tecnológico, não é todo mundo que vai precisar saber disso. Algumas pessoas específicas vão precisar saber disso para conseguir criar coisas novas e diferentes e dar mais acessibilidade para os outros, mas as outras pessoas, elas vão precisar saber essa coisa mais alto nível, né? De como utilizar, de como acessar, de como usar toda essa tecnologia. Eu acho que você aprender programação, seja na linguagem que for e com a profundidade que for, te ajuda a você talvez ter esse discernimento, sabe? Assim, de o que tá acontecendo, como que tá acontecendo, eu quero fazer parte disso ou não. Eu acho que pra sobreviver, um corpo pra sobreviver, talvez não precise, mas que com certeza ajuda muito e que mesmo que eu, hoje em dia, tente viver sem nada tecnológico à minha volta, consigo sobreviver sem energia elétrica? Sobreviver eu consigo, mas que é confortável eu ter luz na minha casa, que é confortável eu tomar um banho quente quando eu quero, ou, sei lá, colocar uma comida no micro-ondas, é confortável, sabe? Ajuda eu a viver melhor. Não necessariamente que eu sou obrigada a viver com isso, e eu acho que é uma opção minha eu não ter, ou eu não querer, mas que a gente precisa ser introduzido e precisa aprender um pouco para eu poder ter a opção se eu quero fazer parte desse mundo ou não. Eu acho que precisa. Acho que inclusive na sua postura mais ativa e protagonista, eu acho que tem uma diferença quando você talvez você não souber nada, vai consumir, simplesmente consumir. E se você quiser ter uma ação mais produtiva na sociedade, quiser desenvolver qualquer coisa nova, é o mundo digital, né? Vai ser muito difícil eu conseguir produzir alguma coisa que não seja através de um programa. E é engraçado, porque acho que quando a gente para pra pensar em tecnologia, vem sempre uma imagem de coisas muito novas e muito... Mas, cara, uma calculadora, uma simples calculadora é uma tecnologia. O Elvis falou, se você não colocar o seu despertador do celular, né, pra tocar. Mas tem um despertador lá, reloginho, que também faz um barulhão. E aquilo também foi uma tecnologia em algum momento. E quando a gente vai na escola, sei lá, as pessoas estão ensinando física, elas vão usar o exemplo de como funciona uma geladeira em algum momento, ou vão falar sobre, sei lá, engrenagem. Então, a gente já usa coisas antigas para ensinar alguma disciplina. A tecnologia pode ajudar também, e vou falar de um celular, eu consigo falar de circuito, eu consigo falar de elétrons passando, eu consigo falar de tudo. Consigo falar de muita coisa também usando tecnologia. E tecnologia é muita coisa que tá à nossa volta que a gente nem consegue perceber, porque talvez a gente fala, nossa, aquela TV super nova, que é uma tela super fina,
fina e que parece que eu tô realmente dentro do filme é a tecnologia. Mas não, a sua TV de tubo também foi uma tecnologia, né? De tecnologia é um muito a mais, assim. E esse exemplo do despertador é legal, né? Hoje, se eu sou independente, se eu quero consumir um despertador, né? Eu não preciso necessariamente saber programação. Consumo, simplesmente consumo um despertador. Mas se eu sou um produtor de despertadores, hoje eu ainda tenho a opção, né, de construir um despertador analógico daqueles, cheio de que é muito bom, inclusive, adoro aqueles despertadores. Ou posso produzir um despertador, um aplicativo no celular, que seja através de programação. E eu acho que, com o passar do tempo, os analógicos vão ficando de lado. Vai dominar muito mais os digitais através de programação. Na verdade, isso a gente já vê, né, em diversos mercados. Se você quiser produzir alguma coisa, você vai ter que produzir um código. Então, eu acho que a gente tá numa era de transição mesmo, né? A gente teve as revoluções industriais e a gente tá numa revolução industrial também, né? Industrial tecnológica. Esse exemplo do despertador me lembrou muito o exemplo do relógio, né? O relógio de pulso ou o relógio de bolso, que era feito de maneira artesanal, de corda, era feito de maneira artesanal. Então, assim, uma pessoa para fazer aquele relógio, ela levava horas e horas, era um trabalho muito minucioso, né? Tinha que ter muita calma e ele conseguia produzir, sei lá, numa perspectiva muito boa, 2 relógios por dia. E aí, de repente, chegou várias máquinas que conseguiram fazer 400, 500 relógios por dia. Aquele artesão deixou de viver? Não, mas se ele não se inserir naquele novo meio, naquela nova, né, maneira de trabalhar, talvez ele deixou de ter uma renda, pelo menos, né? E existem muitas pessoas que com certeza valorizam esses trabalhos. E a horta, vamos fazer uma horta só com pessoas, não sei o que. Cara, excelente, mas pro mundo do jeito que tá, com a quantidade de pessoas do jeito que tá, eu acho que é quase insustentável, sabe? Você consegue sobreviver, eu vou fazer uma horta na minha casa e vender tudo que tá na minha casa, tudo. Legal. Mas você não consegue atender o público que o mundo tem, né? Então eu acho que a tecnologia tá aí pra ajudar a gente nisso. E o código, ele é escondido, mas ele tá presente mesmo em tudo, né? Inclusive essa caneca aqui, talvez, né, ou de cerâmica, talvez alguém tenha moldado ela, tem aqueles processos, né, de artesão, moldando caneca na argila, e tal. Cara, isso daqui tá ficando cada vez mais código também, tipo uma impressora 3D, sabe? Vai rodar um código que vai produzir essa caneca. E de cerâmica mesmo. Casos, cara, você pegava lá, montava o tijolo na... Como chama o lugar onde produz tijolo de barro? Não. Mas enfim, se produzia o tijolo, queimava, torrava o tijolo lá e tal, daí você vai lá, coloca um tijolo por tijolo, cara, é código. Inclusive existem chocolaterias, acho que na Suíça, que estão imprimindo esculturas de chocolate na impressora 3D hoje em dia, porque uma pessoa fica esculpindo um chocolate, às vezes leva muito tempo, o chocolate derrete, e aí a impressora faz numa perfeição, consegue fazer vários iguais, consegue fazer personalizado num tempo muito mais rápido do que uma pessoa só. É muito louco. E aí, isso que eu acho que é importante a gente ter essa ciência de fato, porque aí a gente tem esse discernimento. Eu prefiro, então, ir para uma área mais tecnológica, ou eu quero ser o artesão mesmo, eu quero fazer à mão, é isso que eu tô dando valor na minha vida. E não porque eu não tenho acesso a essa informação, ou o acesso que eu tenho é limitado, sabe? Mas tem quando a gente tá falando aqui, provavelmente tem uma galera imaginando os nerds de óculos e tal, antissocial, atrás do computador, assim, mexendo, que nem o falou, né, aquele monte de código indecifrável, uma coisa muito difícil de acesso, né? Eu acho que tem muitas pessoas que pensam na programação como algo que é difícil de acesso, que não é pra todo mundo, que você precisa ser muito bom, ou que talvez você precisa ser de exatas, né? Não, é uma coisa de exatas, é uma coisa pro pessoal que gosta de matemática. Você acha que a programação, ela é um conteúdo muito específico, é um tema muito específico só pra quem gosta de matemática, é um negócio muito difícil de você acessar, você precisa ser um gênio pra conseguir programar alguma coisa? Não. Ué, não. Todo mundo programa micro-ondas todo dia e não precisa ser um gênio. Mas pra fazer um programa mais complexo, assim, né? Que não seja uma coisa do cotidiano. Eu quero fazer um programa, por exemplo, quero fazer um site mesmo. Quero escrever o código de um site. Ou quero fazer um jogo, eventualmente. Ou quero fazer um sistema aqui pra sei lá, pra eu conseguir acompanhar as minhas finanças, as minhas contas. Quero fazer um sistema. Se eu quero fazer um sistema mesmo, eu preciso ser um gênio? Conseguir? Não. Talvez esse estereótipo do nerd, do cara que ama exatas e tal,
tal, é por uma questão de identificação e, não sei, habilidades, como, por exemplo, eu não tenho nenhuma habilidade para escrever um livro. Eu preciso estudar, eu preciso começar do step by step. Eu acho que se hoje eu falar assim, nossa, eu quero desenvolver um jogo numa plataforma profissional, vou fazer o próximo Fortnite, que é um jogo que as crianças amam aí. Vai ser muito difícil para mim, embora eu seja uma professora de programação, ainda vai ser muito difícil porque é uma coisa nova, eu vou ter que... É muito mais rebuscada do que eu faço atualmente. Mas como que a gente aprende e se desenvolve em qualquer área da nossa vida? E é do comecinho, é do mais simples, sabe? Eu não acho que você precisa ser um super gênio. Vai ter muitos desafios e talvez seja muito árduo, seja muito difícil você chegar num super site ou num super jogo. Mas você não vai começar já nesse jogo. Eu acho que você vai começar numa coisa mais simples. Do mesmo jeito que a pessoa que hoje escreveu um best-seller, qual é um best-seller atual? Eu tô pensando no Martin, mas acho que é um best-seller, né? Crônicas de Gelo e Fogo, que é um livro que eu gosto muito, né? Do Game of Thrones. Poxa, como que o Martin chegou num nível de conseguir escrever um livro daquela magnitude? Ou o Tolkien, por exemplo, que escreveu O Senhor dos Anéis. Ele ainda começou escrevendo primeiro a letra A, depois a letra B, depois juntando sílabazinhas. Em algum momento ele nem sabia escrever, sabe? E aí, enfim, eu acho que você não precisa ser um super nerd ou uma pessoa extremamente inteligente, mas você também tem que saber que vai ter vários passos antes que você tem que desenvolver, né? Esse pensamento lógico computacional, embora muitas pessoas já façam sem perceber, elas ainda vão ter que aprender no código, vão se frustrar para depois fazer uma coisa maior. Eu acho que todo mundo é capaz, se as pessoas quiserem, tiverem vontade de fazer, mas não é uma coisa fácil. Sei lá, fazer um software como o Windows é hoje, não foi o cara sentou lá e fez e ele é um super gênio. É um caminho árduo, teve um step by step antes. Eu acho que o que vem de tudo isso é resiliência, né? É você tentar e tentar de novo e você vai errar. Mas eu acho que o que difere bastante... por que o pessoal tem tanta essa visão de geek, de nerd, aquela cara de óculos solitário e tal, né? Porque antigamente, sem a internet, o acesso à informação era muito difícil. Então, quem estudava de fato os computadores e criavam tecnologias e criavam coisas diferentes, eram pessoas que estavam muito interessadas naquilo. Mas hoje, o acesso à informação, o acesso a criar, a como criar coisas, está muito fácil. A gente consegue no YouTube aprender como programar em Python, por exemplo, sabe? Então, como o acesso está muito fácil, a gente pode qualquer um aprender. É lógico que não é todo mundo que vai criar um novo sistema operacional, mas todo mundo consegue criar algum programa que está interessado, algum programa que é mais fácil, né? Por exemplo, a gente pega o balé, né? O balé, para você começar e ser uma primeira bailarina de algum teatro municipal, você tem que começar do começo, né? Como a Aninha falou, né? Você tem que começar, você vai começar devagar, você vai cair, você vai errar os passos, você vai tropeçar, sabe? Por exemplo, no balé. E aí na programação você vai fazer umas coisas que vai dar erro, vai dar bug, vai quebrar, vai crashar enquanto você está usando. Mas se você persistir e continuar, em algum momento você vai conseguir criar um negócio super legal, super diferente que ninguém nunca viu. Mas você precisa estudar, você vai precisar estudar, vai precisar tentar, vai precisar botar a mão na massa. Não é só porque você leu um texto que você virou um escritor, não é só porque você viu um vídeo de como programar que você vai virar um super programador, um nerd, né? Existem várias pessoas que sabem programar que não são super nerds, que não são donos de empresas, não criaram sistemas que são super famosos, mas que criaram sistemas ali que fizeram diferença na vida deles, que fez diferença na comunidade deles ali. Então, eu acho que existe uma super valorização. Nossa, eu vou fazer um negócio aqui e vou virar o Bill Gates. Não, às vezes você pode não virar o Bill Gates, mas você pode fazer a diferença ali na comunidade e tal, né?
É meio difícil essa equalização. Mesmo para quem começa em algum esporte, né? Ah, eu vou começar a fazer tênis e vou ser o próximo Gustavo Kirten do Brasil, sabe? Sempre tem, né? Esse, nossa, eu quero chegar lá. Tem um ponto onde você quer chegar, lógico, mas tem outros passos antes, né? A gente tem que estar sempre atento a isso. Acho que esse exemplo que você deu é muito bom, né? Do esporte, essa lembrança que você fez aí. Acho que vai muito disso, né? Não é porque talvez eu não me torne o próximo Michael Phelps que eu não vou praticar esporte, né? Pelo contrário, é uma coisa extremamente importante para você praticar esportes, fazer exercício físico, fazer sua corridinha de manhã lá, fazer sua caminhada de meia hora, colocar você em exercício já é uma verdade que é necessário para as pessoas verem melhor, né? Eu acho que, como tudo, a programação é um exemplo disso também. Eu acho que não é porque talvez, né, você não tenha a ambição de se tornar o próximo Bill Gates, Steve Jobs, ou enfim, o cara da Amazon lá, Mark, do Facebook, enfim, que você não precise desenvolver os princípios básicos de programação e que isso não te ajudará de alguma forma útil e prática, de forma útil e prática na sua vida pessoal. E essa coisa de exatos, se eu sou... Programação pode me ajudar em artes, por exemplo, se eu sou um cara de artes, assim, eu sou um artesão, eu só quero fazer a minha arte. Eu acho que dá para você usar a tecnologia sendo um artista, por exemplo, os músicos, né, os DJs, a gente pega os DJs, a galera que faz remixagem, que faz música mesmo, quando eles usam de equipamentos eletrônicos e tecnologia, a música deles fica muito melhor, né, eles conseguem tornar, às vezes eles têm uma coisa, a gente tem coisas assim que passam na nossa cabeça que às vezes é difícil a gente pôr isso ao vivo, mas se a gente coloca num programa de computador, ele consegue compreender aquilo e transformar aquilo que a gente queria de um jeito que todo mundo entenda também, sabe? Mas desde a música até quem faz arte mesmo. Existem várias artes digitais, né? Tem aquela nova arte que o Luan falou pra gente de colagem lá, como é? Que eles fazem várias colagens de várias imagens que fica um negócio super legal. Ou até acesso à arte, né? A gente consegue, por exemplo, ver obras que estão lá no Museu do Louvre e a gente consegue ver no computador e ter acesso a algumas coisas que a gente não teria, né? Pode ser, mas mesmo para um artesão que faz lá a sua pulseirinha, ele pode se beneficiar, por exemplo, do compartilhamento que a tecnologia nos dá para ele criar pulseiras novas, com materiais diferentes, modelos diferentes de pulseira. Ele pode pesquisar coisas diferentes para ele fazer e conseguir vender também, sabe? Então eu acho que mesmo os artistas, eles conseguem se beneficiar, assim, da tecnologia, pode não ser de uma programação específica, dele criar alguma coisa específica, mas ele acaba se beneficiando se ele souber utilizar a tecnologia. É incrível, né? Que ela não é uma vilã, muitas pessoas podem ver como para as artes, assim, por exemplo, é um vilão, né? Tá tirando a sua possibilidade de criar. Pelo contrário, né? Tá vindo pra contribuir, pra co-criar com as suas habilidades aí e fazer mais, né? Dá um shift social. Assim. Ajuda muito o cantor a cantar bem, né? Pois ajuda até o cantor a cantar bem. Isso eu acho que também é bom para as pessoas que estão consumindo isso, consomem uma tonalidade mais agradável. Eu acho que, como tudo, né, tem os seus vilões, sim, sabe? Acho que infelizmente, existem pessoas ruins que acabam usando as coisas que foram criadas para ser de um jeito com um objetivo de maldade mesmo, sabe? E por isso que é bom a gente conhecer o que a gente está usando, é bom a gente conhecer a tecnologia para a gente não cair na lábia de pessoas que poderiam estar nos enganando ou pessoas que estariam fazendo coisas erradas, sabe? Ou para a gente mesmo não acabar fazendo alguma coisa que prejudicaria outras pessoas, sabe? Então, eu acho que conhecimento do que você está fazendo, do que você está usando é muito importante, mas infelizmente existem pessoas que
usam usam a tecnologia para roubar a senha das pessoas, para roubar dinheiro do banco das pessoas, sabe? Existem sim, e a gente tem que ficar atento a isso. A gente não pode falar, não, tecnologia é maravilhoso, eu vou usar sempre aqui e ficar despreocupado, né? A gente tem que ficar atento, que nem quando a gente sai na rua, né? A gente não sai na rua mostrando todos os, correntinha de ouro, andando com o celular em lugares que a gente sabe que são perigosos, né? Então, a internet também, como a internet, a tecnologia, né? É um mundo que tá aqui no seu computador, dentro do seu quarto, né? Então, você tem que ficar atento a isso também. Você não pode só achar que é tudo maravilhoso também. Acho que, inclusive, por causa disso, precisa ser um conteúdo a ser discutido mesmo, né? Com as pessoas, assim, debatido e tal. Mas é como, né? A tecnologia, ela só e a programação e todo esse ecossistema só é uma nova maneira de se relacionar, né? Como tudo, como você falou, né? Como tudo na vida pode ter o seu lado negativo. Um código pode ser ruim, né? Por exemplo, um vírus é um código, né? Um vírus de trás, sei lá, que rouba suas informações do computador ou algo assim. É um código. Pessoa, né, com domínio de um conceito, desenvolveu de forma negativa. Mas isso você pode ir para qualquer campo, né? Inclusive a medicina. Inclusive coisas que você fala assim, nossa, salvar vidas. Tem pessoas que fazem umas coisas muito loucas, né? Com esses conteúdos. Então, eu acho que no mundo da maneira que ele tá, a gente ter conhecimento e conversar sobre essas coisas, né, ter acesso a essas informações é extremamente importante. Por exemplo, a minha avó, ela até hoje, no dia do pagamento dela, vai no banco e tira todo o dinheiro e vai de ônibus para casa. E eu acho isso extremamente perigoso. Assim, vó, pelo amor de Deus, você tem uma rotina, você mora em São Paulo, você vai sempre no mesmo banco, no mesmo horário, no mesmo dia da semana para fazer isso, e isso eu acho extremamente perigoso, sabe? Só que ela, por exemplo, não consegue entender esse mecanismo do banco e você deixar o dinheiro no banco e você ter um cartão de crédito, e mesmo que a gente tente explicar para ela e todos esses benefícios, ela, sabe assim, ela já fala, não, porque do meu jeito tá certo e é isso e pronto, acabou. E eu acho que a tecnologia, você ter esse conhecimento, você ter esse acesso, essa informação, é extremamente importante, sabe? E eu acho que além de tornar a vida mais fácil, ela acaba tornando a vida mais barata também, né? Num exemplo que a Tami deu lá do artesão ou do musicista, mais pessoas conseguem ter acesso à arte que ele está fazendo, se ele, por exemplo, colocar na internet. Mesmo que eu queira fazer tudo na mão, né? Ser completa 100% um processo manual. Se eu vender no Mercado Livre ou se eu vender no eBay, uma pessoa que está do outro lado do país consegue ter acesso à minha arte. E se eu for só vender na feirinha aqui da praça, são só pessoas da cidade, no máximo de algumas cidades vizinhas, né? Então eu acho que isso também ajudaria muito. E aí, mais uma vez, você saber fazer o seu site, você saber aonde colocar, você, né, linkando com o exemplo da minha avó, né, você estar inserido nesse mundo, que é um mundo novo. Minha avó tá sobrevivendo, tá? Mas talvez a vida dela fosse mais fácil se ela não precisasse, né, se ela não tivesse esse medo, por exemplo, de ir no banco e deixar o dinheiro dela lá, usar um cartão e, enfim, pagar as coisas pelo celular. Nossa, é um absurdo. Aonde já se viu você deixar o seu dinheiro num banco que não tem nem banco físico? Quando eu falei pra ela que meu dinheiro tava no Nubank, ela desesperou. Sabe, assim, é uma coisa muito louca. Mas isso é outra coisa, né? Olha que loucura. A programação, pessoas envolvidas com isso conseguiram criar um banco digital que não precisa de um banco físico, que não tem taxas, enfim. E isso é uma realidade para muita gente do mundo hoje em dia, né? Então, você também dá um poder para poucas pessoas fazerem um negócio grandioso que antes só gente com muito dinheiro conseguiria, sei lá, abrir uma empresa absurda e tal. Então, eu acho que, mais uma vez, é um outro benefício de você ensinar programação. Você precisa virar programador? Não, mas talvez desde criança você vai estar inserido numa coisa que pode ser sua profissão do futuro. É obrigatório? Não sei, mas que pode ser. É uma nova possibilidade. Do mesmo jeito que você pode ser um escritor, do mesmo jeito que você pode ser um artista, do mesmo jeito que você pode ser um professor, enfim.
Bom, muito legal. Acho que a gente conversou bastante aqui sobre os benefícios da programação, né? O porquê que a gente precisa estar cada vez mais presente para apresentar esse tipo de conteúdo para as crianças, para os jovens, para a comunidade de uma forma geral. Mas e o professor que está ali do outro lado, querendo... Beleza, entendi todo esse universo, esse ecossistema, a importância, como isso está vindo com muita força, como isso já é presente, não é nenhuma coisa para pensar no futuro. Quero ajudar meus alunos, de alguma forma, a ter contato com esse tipo de conteúdo, ou ter contato com né, aprender um pouco mais sobre programação. O que tem que fazer de forma prática? Primeiros passos. Primeiros passos, o professor tem que buscar e querer fazer também alguma coisa, né? Ele tem que conhecer alguma coisa para ele conseguir ensinar. Então aí eu acho que eu indicaria, não sei se é pra gente indicar aqui, mas acho que eu indicaria aí para ele uma programação em blocos que a gente tem o Scratch, por exemplo, que foi desenvolvido lá no MIT pelo pessoal do Media Lab, com esse intuito de popularizar mesmo a programação, de dar voz para as pessoas, delas criarem os seus jogos e dar possibilidades delas criarem o que elas quiserem, né? E poderem, né? Porque até então a programação é só linha, comandos, ponto e vírgula, tudo em inglês e tal. E o Scratch, ele é uma linguagem que ele está traduzido para várias línguas, desde do português até o chinês, até umas outras línguas que eu nem consigo reconhecer de que país que são. E então esse professor ele consegue usar o Scratch para começar a ter contato e começar a criar umas primeiras animações, fazer uma movimentação, fazer um jogo simples, pode ser um de coletar itens que vão caindo. Então ele consegue fazer algumas programações iniciais ali. E ele não precisa necessariamente ensinar essa programação a como fazer isso para os alunos. Ele pode, dentro da aula dele, ele criar a animação dele e mostrar para os alunos, dentro do conteúdo do que ele está ensinando, começar a mostrar animações que ele criou para os alunos, né? Que já vai estar inserindo os alunos já no mundo mais tecnológico, mais dentro dessa programação. Ou até mesmo o Elvis tem um exemplo aí de uma programação desconectada aí que ele já fez com as crianças, com as bolinhas. A gente consegue introduzir conceitos de programação também sem usar de fato o computador, né? Fala um pouquinho, Elvis, daquela atividade. Então, a atividade funciona assim. É uma atividade de lógica, né? Onde as crianças vão descobrir qual o melhor caminho para conseguir organizar as bolinhas. E funciona assim. Eles ficam sentados em roda, assim, a primeira parte, né? E cada aluno fica com 2 bolinhas e só um aluno vai ficar com uma bolinha só para ter espaço para trocar as bolinhas. E aí, são bolinhas iguais e aí eu vou pegar e misturar essas bolinhas com cada um. Então, um aluno vai ficar com uma verde e uma vermelha, o outro vai ficar com uma amarela e uma azul e tal, branca e preta. E qual que é a ideia? Eles organizarem, passando a bolinha só para os amigos do lado, mas um de cada vez, e onde só tem espaço. Eles organizarem as bolinhas, onde todo mundo vai estar com 2 bolinhas iguais nas mãos. E uma pessoa vai estar com uma bolinha sozinha. Então, qual que seria a melhor forma? Então, eles vão começar a perceber que, então eu tenho que passar primeiro uma bolinha para a esquerda, pegar a que está com a direita, trocar, e ir trocando até conseguir organizar todas as bolinhas assim. Para as crianças. É bem legal, eles ficam bem loucos, assim, que, meu Deus, não consigo passar. E depois, para dificultar, como a primeira parte está em roda, assim, né? E depois, para dificultar, a gente coloca eles todos sentados um do lado do outro. Então, uma ponta não acaba encostando na outra. Que aí complica mais um pouco. Aumenta mais o pensamento deles, o código deles de como organizar as bolinhas, de como fazer, o que fazer. É bem legal, assim. É um estilo de programar, assim, o que eu tenho que fazer primeiro para fazer depois, porque se eu fizer isso, eu tenho que voltar, senão não vai dar certo. É uma desconectada aí bem legal, que a molecada gosta bastante. Tem um site que tem várias atividades desse tipo, CS Unplugged. Só que muitas coisas estão em inglês, tem algumas coisas que já estão traduzidas para português. Acho que essa atividade você tirou de lá, não? Tirei, chama Jogo da Laranja. E você pode fazer com frutas também, se você quiser. E são 2 bolinhas de cada cor, é isso?
São 2 bolinhas E de aí, cada cor. o objetivo final é que as crianças estejam com Com as bolinhas iguais, cada um com as iguais. Você pode falar para eles escolherem as cores que eles querem, assim. E uma criança só vai estar com uma bolinha só para ter esse espaço de troca. E aí depois você pega e mistura todas as cores, ninguém vai ficar. E o objetivo final é todo mundo estar com as cores iguais. E o que é muito louco também, né? Porque às vezes é que nem o cubo mágico lá, né? Às vezes você conseguiu fazer um lado certinho, você não quer mais mexer nele, mas você sabe que ele é parte daquele todo e que, né, não importa se eu mexer só em um, eu tenho que deixar todos iguais. Então, às vezes as crianças também vão, de certa forma, desenvolver outras coisas ali. Tipo, eu tô com as 2 bolinhas amarelas, não quero mais jogar. Não, você vai ter que estar parte do jogo, né? Você tá ali, parte daquele todo e você vai ter que colaborar para todo mundo chegar no objetivo junto, não só você. Então, pra gente trabalhar a programação, não precisa nem de computador, de fato, em sala de aula, né? A gente consegue trabalhar com as crianças o pensamento computacional, né? A lógica de programação com atividades que não precisam nem de computador. Então, acho que dá para começar já, quem quiser aí, quem for professor, sem desculpa, é só dar uma buscada aí, existem várias atividades desplugadas, o próprio professor consegue ele criar alguma coisa dentro do Scratch para levar para os alunos. Muito bom. E aí, mensagens, considerações finais aí para quem tá ouvindo e quem chegou até aqui? Ensinem programação. Se inglês são 2 aulas por semana, programação tem que ser 5. Gente, tem que evoluir com o mundo, não dá pra ficar estacionado não, senão a gente acaba ficando pra trás mesmo, assim, a grosso modo. Só pegar pra fazer que dá tudo certo. Bom, então acho que é isso. A gente, toda vez que vai falar sobre... Não faz sentido pra gente falar sobre uma instituição isolada do mundo. Primeira coisa é você tomar consciência de que a programação, né, ela é um ambiente, um ecossistema, assim, né, um conteúdo em que as pessoas precisam estar em contato com isso na vida, pelo mundo tecnológico que estamos. O primeiro passo, acho que é você mesmo, como o pessoal já citou, ir atrás, se transformar numa pessoa que considera isso relevante, que esteja por dentro dessas coisas, que esteja envolvida com essas coisas. E segundo vai e testa, né? Sem medo, sem muita preocupação, sem esses obstáculos, né? Te dizendo que isso é só para quem é nerd, isso é só para quem gosta muito de exatas, isso é muito difícil. Como a gente citou várias vezes aqui, está cada vez mais acessível para todo mundo. Então vai lá e testa. E volta aqui e conta pra gente como que aconteceu, né? Deu certo? Não deu certo? Fica com a gente, porque a gente tá aqui também para te ajudar nessa jornada em transformar as suas aulas, a sua educação numa educação realmente que transforma e que seja totalmente relacionada à vida. Muito obrigado por ter ouvido até aqui. Eu sou o Jerônimo. Eu sou o Elvis, deixe seu like. Eu sou a Aninha. E eu sou a Tamin. E este foi o podcast sobre por que as crianças devem aprender programação. Isso é a EdaCast, o seu podcast sobre educação. Valeu, turma. Obrigado.